um coração aberto para a verdade. Divina, prezados irmãos e irmãs, antes de mergulharmos em nossa comunhão pela oração, convido-os a um momento de reflexão e escuta atenta à sabedoria que emana das Escrituras Sagradas. Através das palavras eternas do nosso Senhor Jesus, somos convidados a uma jornada de autoconhecimento e fé. Houve um dia em que o Mestre, com sua incomparável didática, nos presenteou com uma narrativa profunda, conhecida como a Parábola do Semeador. Essa história, aparentemente simples sobre a vida no campo, transcende o tempo e o espaço, ressoando com uma verdade inegável em cada um de nós, até os dias de hoje. Jesus nos descreve a diligência de um agricultor que saiu para semear. Com as mãos repletas de grãos preciosos, ele os espalhava generosamente, sem distinção ou favoritismo, sobre a vastidão de seu campo. Algumas sementes caíram em solo endurecido, outras sobre rochas. Algumas se perderam entre espinhos e uma porção abençoada encontrou repouso em terra fértil e preparada. Cada um desses solos, amados irmãos, representa a condição singular de nossos próprios corações. As sementes que se precipitaram sobre o caminho, um lugar pisoteado e exposto, mal puderam penetrar o solo. Ficaram ali, vulneráveis, até que as aves do céu vieram e as arrebataram. Essa é a imagem daqueles que ouvem a palavra divina, mas por alguma razão não a compreendem ou não permitem que ela se fixe em seu íntimo. Talvez a dureza venha de mágoas passadas, orgulho, incessantes distrações do mundo ou uma profunda indiferença. Antes que qualquer verdade possa criar raízes, o adversário, astuto como um pássaro, age rapidamente e rouba a palavra, deixando o coração vazio. É um chamado para examinarmos a profundidade da nossa receptividade. Será que estamos deixando a palavra de Deus apenas na superfície? Se esta primeira parte ressoou com você, peço que responda com um amém à resiliência. Da fé e os desafios do caminho, amados, continuemos nossa meditação sobre a parábola que Jesus nos deixou. Algumas sementes, por sua vez, caíram em terreno pedregoso. Inicialmente elas brotaram com rapidez, impulsionadas por um entusiasmo vibrante, talvez até uma alegria contagiante. Contudo, a terra era rasa e as raízes, sem profundidade para se desenvolverem, não encontraram o suporte necessário. Quando o sol intenso se elevou e o calor se intensificou, aquelas plantas frágeis murcharam, incapazes de sobreviver devido à sua falta de enraizamento. Este cenário representa aqueles que acolhem a palavra de Deus com grande fervor, mas cuja fé não está profundamente alicerçada. Ela carece de uma compreensão genuína, de uma confiança inabalável e de um relacionamento íntimo com o Salvador. Assim, quando os ventos da adversidade sopram, quando as provações surgem ou quando a crítica se abate sobre sua fé, eles vacilam e se afastam. Sua convicção se esvai sob a pressão, pois nunca se firmou sobre um fundamento sólido. Quantas vezes não vemos o reflexo disso em nossas próprias vidas, onde a superficialidade ameaça a perseverança? Que possamos refletir sobre a solidez de nossas raízes espirituais. Outras sementes, contudo, encontraram seu lugar entre espinhos. Elas também começaram a germinar, mas os espinhos ao redor cresceram simultaneamente, envolvendo as jovens plantas, sufocando-as, bloqueando a luz vital, roubando-lhes os nutrientes e, por fim, impedindo seu desenvolvimento pleno. Essa é a representação daqueles que ouvem e parecem receber a palavra, mas cujos corações já estão superlotados. As preocupações mundanas, as ansiedades, o insaciável desejo por riquezas e a atração pelos prazeres efêmeros deste mundo disputam ferozmente o espaço em suas almas.
O resultado, triste e lamentável, é que a palavra de Deus acaba sendo sufocada. Ela não consegue produzir frutos duradouros, pois é incessantemente abafada por distrações e desejos que a impedem de florescer. Que a verdade desta parte nos inspire a uma autoanálise. Se você se sente tocado por esta reflexão, expresse sua gratidão com um glória a Deus, o solo fértil do coração e a importância da resposta. Contudo, benditas sejam as sementes que encontraram repouso em solo fértil, uma terra macia, profunda e nutrida. Essas sementes cumpriram seu propósito divino, criaram raízes firmes, cresceram com vigor, amadureceram em sua plenitude e gloriosamente produziram frutos em abundância. Algumas renderam 30, outras 60 e algumas, em um testemunho milagroso, 100 vezes mais do que foi plantado. Esses são os corações abertos, humildes e receptivos. Eles não apenas ouvem a palavra, mas a compreendem, a abraçam e a vivem em cada fibra de seu ser. Através de suas vidas, a verdade de Deus se torna visível, tangível e frutífera, não apenas para eles, mas para abençoar incontáveis outros. Que parábola poderosa Jesus nos ensinou neste dia. Ele não estava simplesmente falando sobre agricultura. Estava discorrendo sobre a essência da vida, sobre você e eu, sobre a condição de nossos corações. Em Mateus 13, 18, 23, Jesus desvenda cada detalhe desta parábola com clareza cristalina. Ele anseia que compreendamos a profunda importância de como respondemos à sua palavra, pois a maneira como você reage determina o tipo de fruto que sua vida produzirá. Não se trata apenas de ouvir um sermão no domingo ou de ler um devocional ocasional. Trata-se do que acontece depois que a palavra é proclamada. Ela se enraiza? Ela o transforma? Ou ela ricocheteia, é roubada ou sufocada? Sempre que ouvimos a palavra de Deus, estamos de fato em um desses tipos de solo. E há 3 grandes perigos que precisamos observar com vigilância. Primeiro, o inimigo, astuto e implacável, deseja roubar a palavra de seu coração antes mesmo que ela tenha a chance de germinar. Assim como os pássaros na história, Satanás é rápido em lançar mentiras, distrações ou confusão. Ele não quer que a palavra de Deus se estabeleça em sua vida e por isso tentará roubá-la antes que possa sequer brotar. Esteja atento, pois a batalha pela sua fé começa na semente. Para que possamos avançar para a próxima parte e nos aprofundarmos ainda mais, declare com fé, aleluia, protegendo a semente da fé e a luta contra as adversidades. Em segundo lugar, amados, as dificuldades e provações da vida podem desgastar nossa fé se nossas raízes não se aprofundarem. Os momentos de grande emoção podem desvanecer e o entusiasmo pode diminuir se nosso relacionamento com Jesus não estiver firmemente enraizado na verdade e na confiança. Quando as tempestades da vida inevitavelmente chegam, e elas sempre chegam, uma fé superficial será abalada. Sem raízes profundas, a fé se torna frágil, suscetível a se quebrar diante do menor vendaval. É um lembrete crucial para investirmos na solidez de nossa conexão com o divino, construindo uma base inabalável que resista a qualquer intempérie. Por fim, os cuidados deste mundo, as preocupações incessantes, as tentações sedutoras e a correria do dia a dia podem sufocar a vida da palavra de Deus em nós se não formos intencionais e vigilantes. Esses espinhos crescem silenciosamente, parecendo inofensivos a princípio, mas se multiplicam rapidamente e tomam conta de nosso coração, não deixando espaço para o crescimento espiritual. Quando a vida está repleta de ruído e distrações,
Torna-se desafiador ouvir o sussurro suave da voz de Deus. A quietude é um santuário para a alma, um espaço onde a palavra pode florescer sem ser abafada. Então, o que devemos fazer diante desses perigos? Devemos guardar nossos corações com diligência. Devemos nutrir o solo da nossa alma, removendo os espinhos que ameaçam sufocar a vida em nós. Precisamos cavar raízes profundas em Cristo e, o mais importante, permanecer perto de Jesus. Não podemos controlar todas as situações da vida, é verdade, mas temos o poder de escolher que tipo de solo seremos. Podemos escolher criar um espaço sagrado em nós para que a palavra de Deus cresça. Podemos abrir caminho para que sua verdade se enraize e prospere. Podemos cuidar de nossos corações como um jardineiro cuida de um jardim, arrancando as ervas daninhas, regando o solo e observando pacientemente o crescimento que se manifesta. Que essa reflexão fortaleça sua convicção. Se sentir o desejo de firmar seu compromisso, comente: Deus é fiel. O cultivo da alma e a oração transformadora. O crescimento espiritual nem sempre é fácil e exige tempo. Às vezes, Deus planta uma semente em nós e parece que nada está acontecendo na superfície. Mas, sob a terra, as raízes estão se formando, a fé está sendo edificada, o solo da nossa alma está sendo transformado. Por isso, quando você ouvir a palavra de Deus, não a deixe escapar. Absorva-a, medite nela, permita que ela o desafie e molde suas escolhas. Deixe que ela transforme sua maneira de pensar e de viver. Regueia com oração. Proteja-a com a verdade e dê-lhe espaço para crescer abundantemente. Agora, neste momento sagrado, unamos nossos corações em oração. Querido Senhor Jesus, nosso mais profundo obrigado pelo dom inestimável de Tua palavra. Agradecemos por nos amar o suficiente para infundir verdade em nossos corações, repetidas vezes. Tu não nos deixaste vagar sozinhos no silêncio ou na confusão. Tu nos deste Tuas promessas, as Escrituras, Tua voz escrita que ainda hoje continua a falar. Ela nos conforta, nos corrige e nos chama de volta a Ti. Senhor, não queremos ser como o caminho endurecido que houve, mas jamais permite que a semente penetre. Não queremos estar tão distraídos, tão feridos ou tão absorvidos pelo barulho do mundo que Tua palavra apenas ricocheteie em nossos corações e seja roubada. Também não queremos ser o solo raso, ansioso no início, mas propenso a murchar quando a vida se torna difícil. Não permitiremos que os espinhos da preocupação, do medo, da ganância ou da incessante busca por mais sufoquem o que Tu nos tens falado. Não, Senhor, queremos ser bom solo. Queremos que nosso coração seja maleável, humilde e rendido à Tua vontade. Desejamos acolher Tua verdade, permitindo que ela crie raízes profundas em nós e cresça em algo duradouro. Por favor, Senhor, prepara nosso coração a cada dia. Torna-nos ensináveis. Derruba qualquer barreira que tenhamos erguido. Arranca as ervas daninhas que permitimos crescer e cria espaço em nós para que algo belo floresça. Algo que só Tu podes trazer à vida. Ajuda-nos a guardar a palavra que plantaste em nós, a não tratá-la com descuido, mas a valorizá-la como a semente preciosa da vida que ela é. Protege-a das mentiras do inimigo, das preocupações do mundo e das tendências egoístas dentro de nós. Como disseste em Lucas 11:28, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Não queremos apenas ouvir Tua palavra, queremos retê-la, vivê-la e permitir que ela nos transforme de dentro para fora. Por isso, concede-nos um coração que ouve e obedece. Dá-nos uma mente que não apenas memoriza Tua palavra, mas medita nela profundamente.
Que nossas mãos façam o que cremos e que nossos lábios pronunciem o que tu tens falado em nossa alma. Tua palavra é o fôlego para nosso espírito. Ela traz paz quando estamos sobrecarregados, esperança quando nos sentimos exaustos e clareza quando tudo ao nosso redor parece confuso. Ela ilumina nosso caminho como uma lâmpada na escuridão, mostrando-nos o suficiente para dar o próximo passo. Tu lembraste a Josué em Josué 1:8 para meditar nela dia e noite, e então ele seria próspero e bem-sucedido. Que promessa gloriosa é saber que, ao permanecermos perto de tua palavra e permitirmos que ela molde nossos passos, não apenas caminharemos em paz, mas também em propósito. Portanto, Senhor, ensina-nos a amar tua palavra, não apenas a lê-la como um dever, mas a desejá-la, a ter fome dela. Ajuda-nos a desfrutar de cada momento nela, a permitir que ela cure o que está quebrado em nós e renove o que se desgastou. Que ela seja a primeira coisa a que recorremos pela manhã e a última a que nos apegamos à noite, como o pão diário para nossa alma. Quando a vida se tornar difícil e sabemos que o fará, lembra-nos que tua palavra é nossa âncora. Quando nos sentirmos desapontados, quando as orações parecerem sem resposta, quando a tristeza nos visitar, ajuda-nos a correr para ti e não para longe de ti. Que possamos nos apegar às tuas promessas até que elas nos sustentem. Cobre-nos com tua paz, Senhor, aquela paz que excede todo o entendimento, a paz que nem sempre faz sentido, mas nos mantém firmes no meio de cada tempestade. Assim como disseste em Isaías 26:3, tu guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Essa é a paz que almejamos, uma paz enraizada na confiança em ti, não em nossas circunstâncias. Mesmo quando outros nos incompreendem, mesmo quando nos sentimos atacados ou oprimidos, escolhemos levantar nossos olhos para ti. Tu és nosso defensor, nossa cobertura, aquele que nos levanta quando o mundo tenta nos quebrar. Por favor, Senhor, purifica nosso coração. Mostra-nos as coisas em nós que não te agradam, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. Arranca as raízes de orgulho, ciúmes, amargura e medo. Planta em seus lugares as sementes de humildade, amor, paciência e verdade. Ajuda-nos a crescer em sabedoria, a conhecer tua voz acima de todas as outras. Há tantas vozes tentando nos guiar, tantas opiniões, distrações e mentiras, mas somente tua voz dá vida, somente tua voz nos conduz aonde precisamos ir. Alguns confiam em riquezas, outros em posições ou poder, mas nós escolhemos confiar em ti, Jesus, porque tu nunca mudas, nunca mentes, nunca falhas e nunca nos abandonas. Espírito Santo, por favor, habita em nós. Sussurra ao nosso coração. Todos os dias, lembra-nos de quem tu és e de quem somos em ti. Desperta nossa memória quando esquecermos tua bondade. Ajuda a gratidão a brotar em nós, mesmo quando as coisas parecem pesadas. Lembra-nos das orações que já respondeste, das bênçãos inesperadas e da graça que nos sustentou em momentos que pensávamos que nos quebrariam. Como diz o Salmo 27:8, meu coração diz de ti, busca a sua face. Tua face, Senhor, buscarei. Esse é o clamor do nosso coração, Senhor. Não queremos apenas buscar o que tu podes nos dar. Queremos buscar a ti, tua presença, tua proximidade, teu coração. Por favor, Jesus, permite que tua palavra remodele nossa vida, que ela vá além de nossos pensamentos e alcance nossas ações, nossas motivações e nossos desejos. Que ela molde a maneira como vemos, falamos e amamos. Que ela seja a nossa verdade, a verdade que vivemos e respiramos. Apegamo-nos firmemente às tuas promessas, como disseste em Deuteronômio 28:1.
Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Tu nos abençoarás de maneiras que jamais imaginamos, não apenas com conforto, mas com a alegria da obediência e a força que vem de caminhar contigo. Ajuda-nos a obedecer mesmo quando é difícil, a confiar em Ti mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a valorizar Tua palavra como a coisa mais preciosa em nossa vida, que ela viva em nós ricamente e produza frutos a 30, 60, 100 por um. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te honramos. Nós Te agradecemos pela palavra viva e que respira, que fala conosco e nos transforma diariamente. No precioso e poderoso nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta oração tocou seu coração e você se sente abençoado, convido-o a expressar sua fé comentando amém. Que cada bênção contida nesta oração seja derramada sobre você agora, em nome de Jesus. E se você precisa de uma oração especial, sinta-se à vontade para nos informar nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.